Para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Diga, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, afasta um pouquinho, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de se irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo. Diga, deixaram tudo. E o seguiram. Você pode se sentar falando assim, ó, irmão, hoje é mais do que um simples momento. Hoje é uma nova história. Glória a Jesus. Queridos, eu confesso que eu tive uma semana abençoada, esperando esse momento de ver os amigos dos meus amigos e me tornar amigo destes também. E eu confesso para vocês que eu falei: meu Deus, Senhor, preciso de uma palavra para esses amigos, porque nós precisamos virar amigo nessa noite. Eu não sei se você está entendendo a nossa preocupação, mas hoje o nosso motivo é cultuar Jesus, mas também celebrar sua vida nas nossas. E eu percorri esse texto durante a semana, e por mais que a gente prepara, no momento desse, de expectativa e de alegria de ver vocês, a gente sempre tem uma palavra da parte do Espírito Santo, naquela certeza da surpresa. Mas para nós entendermos este momento que nós acabamos de ler, que o evangelista Lucas descreve aqui com as suas palavras, esse acontecimento de Jesus, nós precisamos voltar a um dia antes dessa pesca. Quem aqui já pescou? Eu quero trazer à memória essa questão, porque se você já pescou, quando você vai pescar, amanhã eu vou pescar. Um dia antes, o que você arruma? Você você começa a arrumar isca e, como diz, né, para os profissionais, começa a arrumar a tralha, né? A tralha de pescador. E é interessante que você nunca vai arrumar pouca coisa, porque a gente sempre espera uma grande pescaria, não é? Por mais que é lá naqueles cantão da roça, né? Vai pegar lambari, mas você prepara muita minhoca, é ou não é? Tem que levar, porque eu vou pescar muito, vou comer esses peixes. Agora aqui já é diferente, né? Aqui já tem GPS que te leva nos cardumes.
Nessa época desse texto não existia isso. O pescador profissional, muitas das vezes ele já conhecia a situação do tempo. E a pescaria se dava que horas? Na madrugada. O texto fala que trabalhou durante a noite inteira e não pescou nada. Mas, voltando ao dia anterior, Pedro estava lá arrumando a tralha, né? Ele falou assim, amanhã é o grande dia. Como ele era pescador profissional, ele estava assim, vou pescar muito porque eu vou pagar minhas contas, os bill está chegando em casa. Não é assim? Ou você arruma aí, vamos trazer para os nossos dias. Você que vai trabalhar amanhã, você arruma suas coisas lá para fazer a limpeza. Se você não tiver casa no outro dia, você arruma muito material? Na verdade, você nem arruma, né? Não, amanhã não tem jeito. Não tem casa para lavar. Ou você que mexe com carpintaria mecânica, né? Quem aqui é trabalhador nessa hora e fala assim, amanhã eu vou para o serviço para não arrumar nenhum carro, vou ser mecânico. É assim? De jeito nenhum. Você vai para trabalhar muito. E esperando no Senhor vir muito cliente. Borracheiro ora para quê? Para pneu furar, não é? Tristeza de alguns, alegria do outro. Só que borracheiro é tudo crente, né? Ninguém põe aí negócio para furar pneu. Estou fazendo você entender a situação de Pedro. Entenda. Cada um tem uma necessidade de arrumar alguma coisa para trabalhar no outro dia. E a mesma questão de Pedro. Pedro arruma e estava ali, irmão, com seus 2 sócios. Ei, rapaz, querendo o Senhor, nós vamos pegar muito peixe, porque nós precisamos pagar aí um monte de coisa. O negócio está feio. É assim, não é? Sempre nós estamos precisando de mais dinheiro, não é? É assim na sua vida? Mas espera aqui. Pastor, essa palavra é sobre dinheiro? Não. Mas como começou uma amizade? Entende, querido? Jesus está ensinando a multidão, e a multidão, mal educada, apertando Jesus. Ele está chegando faceiro lá na praia. E a multidão chegando, apertando ele, olhou 2 barcos. 2 barcos. Ele fala assim, hoje eu vou pregar para esse povo, mas eu preciso de uma estratégia aqui. Preciso de uma estratégia. Sabe o que eu fazer? Vou pegar um barco aqui, e esse barco hoje vai virar púlpito para mim. Para me ensinar esse povo. E aí o que acontece? Quando ele chega perto ali dos barcos, ele encontra Simão lavando as redes. Lavando as redes. Sabe por quê? Trabalhou a noite inteira, mas não pegou peixe. Mas quando a gente não pega peixe, o que tem no fundo? Muita sujeira. Então ele está ali lavando as redes, porque as redes estavam sujas. O peixe que era bom, nada. E ali de repente ele estava lavando as redes e estava falando assim, peguei nada. Sabe o que fazer? Vou lavar essas redes, vou dormir. A primeira lição que eu aprendo com essa palavra é que Pedro estava lavando as redes. Sabe por quê, querido? Porque se não lavar as redes, ela apodrece. E aí não tem jeito de amanhã pescar novamente. E tem muita gente que esqueceu de limpar, de lavar as suas redes. E ele está completamente cheio de passado. Ele está completamente cheio de tristeza, de agrúria. E a primeira coisa que eu aprendo e você precisa aprender nesta noite é que nós precisamos lavar as redes. Lavar as redes das emoções, queridos. Muitas vezes, as redes que precisamos lavar é de projetos e planos que ainda não se concretizaram.
Sabe qual outra dimensão de rede que eu e você nós precisamos limpar, lavar? É as emoções familiares. De repente eu estou falando para pessoas que foram abandonadas pelos seus pais. Mas espera aí, você está vivo e é Jesus na sua vida. Salmo 27 diz: pode meus pais me abandonares, mas eu todavia cuidarei de você. Nós servimos um Deus que Ele também fala através dos lábios de Isaías. Ele fala assim, ó, Isaías 49, verso 15. Pode uma mãe, ei Isaías, pode uma mãe se esquecer do fruto do seu ventre? Isaías nem conseguiu responder, Deus já respondeu para ele. Todavia, se essa se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Nós precisamos lavar as redes, querido. Lavar as redes. Lavar as redes aqui significa: hoje eu não peguei, mas amanhã eu vou pegar. Lavar as redes quer dizer, deixa eu me recompor aqui. Hoje foi um dia em que eu tenho que lavar, esquecer. Tem gente que está cansado porque está carregando mala de ontem. Tem gente que está cansado porque está carregando uma mala de medo. Tem gente que está cansado porque está carregando um fardo que Jesus promete aliviar, se assim você o aceitar. Lavar as redes. Ele está lavando as redes. Aí Jesus vem faceiro. Vou pregar para vocês. Tem 2 barcos lá. E o texto diz que ele entra no barco de... Tem 2 barcos, ele entra no qual? Ele entra, não pede licença. Afasta aí esse barco lá para o meio. Que eu preciso hoje do seu barco para pregar para esse povo. Se fosse eu e se fosse você. Pedro era a mesma coisa. Gente igual nós. Você acha que ele não pensou assim? Estou pensando em dormir. Esse homem quer pegar meu barco. Estava pensando em dormir. Quem é ele, hein? Porque lembra-se, esse é um dos primeiros contatos de Pedro com Jesus. Ele estava pensando em chegar lá na minha casa e dormir, porque grande foi a noite e eu não peguei nada. Estou lavando essas redes aqui, meu Deus, mas ele não reclama. Sabe o que ele faz? Então vamos. E aí, vai se afastando, e aí ele fala assim: Pedro, faz o seguinte, ancora aí. Aqui tá bom, mas ancora bem, porque agora eu vou pregar. Aí ele ancora o barco lá. Irmão, e aí Jesus se senta para ensinar a multidão. O texto fala que ele se senta, é ou não é? Irmão, já pensou se eu me sentasse agora para pregar para vocês? Alguns de vocês iam falar assim: o pastor sentou e vai ensinar nós? O culto vai terminar que hora? Primeira coisa que ia acontecer: meu Deus, amanhã eu tenho que fazer um monte de coisa. Pois é. Imagina quando você está cansado, trabalhado uma noite, sem dormir. Imagina Pedro. O homem assentou. Eita. E aí Pedro ancora o barco. E Jesus começa a pregar. E prega, irmão. E quem sabe